Você sabe o que é tratamento de dados pessoais? A coleta, o armazenamento e toda ação está ligada diretamente com a inserção dos dados pessoais. E o que tem a ver com o consumidor? Olha, a maioria das relações jurídicas são de consumo. E o consumidor, quando faz uma compra via internet, através de uma plataforma, através do que podemos chamar de e-commerce, ele transmite ali os seus dados pessoais, como nome, data de nascimento, CPF, os dados do seu cartão de crédito, o seu endereço, e tudo isso são dados pessoais. Quando ele faz uma confirmação para assinar um contrato virtual, ele transmite ali os seus documentos pessoais. Então, de posse do seu RG, ele muitas vezes é exigido deste consumidor que ele se fotografe com a sua carteira de identidade, para que se confirme ali a transação. Então, tudo isso é transmissão de dados pessoais, e a coleta desses dados e o armazenamento desses dados significa tratamento de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Se a empresa ela não se adequa ao que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, se ela não declara o porquê que ela está coletando aqueles dados, porquê que ela está tratando aqueles dados, ela está contrariando o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados. Um exemplo, se você vai a um supermercado e ali está uma câmera te filmando e com aquela placa sorria, você está sendo filmado, aquela placa não basta para a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que ter uma placa justificando o porquê daquela câmera filmando você, consumidor, naquele supermercado. Ou seja, tem que explicitar que é por questão de segurança. Precisa estar colocado. Ainda que você presuma que seja por conta disso, precisa ter agora uma placa explicitando isso, principalmente porque é exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por que que você está sendo filmado? É um dado teu pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem regrar esse tipo de coisa, entendeu? Nos aeroportos. Então, tudo isso, as empresas precisam se adequar ao que determina a lei. Se houver algum vazamento de dados e ocorrer deste consumidor ser lesado, ele pode muito bem ingressar com uma ação judicial pleiteando aí a reparação de danos patrimoniais e eventuais danos morais, porque aquela imagem ali foi violada, porque os seus dados foram vazados. E se causou prejuízos patrimoniais, logicamente aquele consumidor ele tem o direito de ingressar pleiteando ali a reparação dos seus prejuízos materiais. Então as empresas hoje, elas precisam estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Uma empresa que tem os seus funcionários, elas precisam armazenar com segurança os dados lá do RH, porque ela vai estar com os documentos dos seus funcionários, o endereço dos seus funcionários, a identidade dos seus funcionários, o nome, todos os dados pessoais. O quadro ali de funcionários, dos seus colaboradores, vão estar com aquela empresa. Então aquela empresa precisa tomar certos cuidados para que esses dados pessoais não sejam vazados. E todo e qualquer contrato deve prever as cláusulas, precisam ali estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E aquela pessoa que está assinando aquele contrato precisa dar o ciente dela e a autorização dela para que os seus dados possam ser utilizados. Porque em qualquer contrato há tratamento de dados pessoais.
que o contrato vai precisar identificar as partes, né? E há dados ali sensíveis de ambas as partes no contrato, de pessoa física. Eu digo de pessoa física. Então, as empresas e as pessoas que tratam os dados pessoais precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E o que tem a ver com o direito do consumidor? Tem a ver porque a responsabilidade civil que está lá no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que regra geral é uma responsabilidade civil objetiva, ou seja, não precisa se comprovar a culpa do fornecedor se houver um vazamento de dados, ainda que sem culpa da empresa. A empresa responde da mesma forma. A empresa é a controladora daqueles dados. E o funcionário, ele pode ser ali o que podemos chamar de operador de dados. Se o operador de dados, por negligência ali, os dados daquele consumidor são vazados, ainda que a culpa não seja da empresa, mas é do seu preposto. Então a empresa responde civilmente, vai responder por danos morais e patrimoniais àquele consumidor, além de, logicamente, responder pelas sanções administrativas, porque vai se aplicar multas pesadas sobre aquela empresa. Lá a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem lá prevista o valor da multa em seus dispositivos ali. Então, fica este vídeo para você. Gostou desse assunto? Então, curta, compartilhe os nossos vídeos e deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida para os próximos conteúdos. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.